tarde. A Bolívia viveu uma madrugada de violência depois da renúncia do presidente Evo Morales. Ontem, uma casa de Evo já tinha sido destruída durante os protestos. A Assembleia Nacional deve se reunir hoje para decidir quem assume a presidência até a realização de novas eleições. México e Colômbia pediram, com o apoio do Brasil, uma reunião de emergência na Organização dos Estados Americanos para tratar da crise boliviana. E ainda, os socialistas venceram as eleições na Espanha e agora tentam formar um governo de coalizão. Aqui no Brasil, começou o cadastro positivo para quem paga dívidas em dia. Intolerância. Em Mato Grosso, uma discussão de trânsito terminou em perseguição e morte. No Rio de Janeiro, criminosos ostentam armas na saída de um baile funk. E um mutirão da Justiça Eleitoral para cadastrar biometria leva milhares de pessoas para filas pelo país. O Jornal Hoje está começando. Um dia depois da renúncia do presidente Evo Morales, do vice-presidente e dos presidentes da Câmara e do Senado, a Bolívia enfrenta um vazio, um vácuo de poder. E é o seguinte, a Assembleia Legislativa deve se reunir hoje para definir quem vai comandar o país nos próximos meses, enquanto não ocorrem novas eleições. Várias cidades bolivianas enfrentaram saques, vandalismo e incêndios durante a madrugada. Um vídeo feito com celular mostra como ficou a casa de Evo Morales, que sofreu uma invasão. É incrível, realmente. Um grupo revirou móveis, quebrou objetos e pichou as paredes com palavras como assassino. As imagens foram publicadas na rede social do jornal boliviano El Deber. Evo Morales afirmou na internet que grupos violentos assaltaram a casa dele. Hoje de manhã deu para ver os estragos pelo lado de fora. As janelas e a fechadura do portão foram quebradas e a fachada também foi pichada. Na madrugada de ontem para hoje, foram registrados saques e ataques a residências em várias cidades da Bolívia. Em La Paz, pelo menos 15 ônibus foram queimados. As greves que começaram no estado de Santa Cruz, reduto da oposição, se espalharam por todo o país e hoje completam 20 dias. A previsão é que a Assembleia Nacional da Bolívia se reúna hoje para decidir quem vai comandar o país. A senadora Janine Áñez, do Democratas, é o principal nome. Uma sessão urgente deve primeiro aceitar a renúncia presidencial e depois decidir os próximos passos. As denúncias de fraude nas eleições presidenciais de 20 de outubro foram o estopim para 3 semanas de protestos violentos no país, que deixaram pelo menos 3 mortos e centenas de feridos. A Organização dos Estados Independentes fez uma auditoria dos votos e ontem pediu para que a eleição fosse anulada e que o processo eleitoral começasse novamente. O chefe das Forças Armadas pediu que Evo Morales deixasse o cargo. Que renuncie a seu mandato presidencial. Num anúncio pela televisão, o presidente, que estava no poder desde 2006, anunciou a renúncia. Renunciar a meu cargo de presidência. O vice-presidente Álvaro Garcia Linera também renunciou, assim como o presidente da Câmara e a presidente do Senado, o que provocou um vácuo de poder no país. Eles disseram que foram vítimas de um golpe cívico. Evo disse que decidiu ouvir os pedidos da Igreja Católica e de seus apoiadores da Central Sindical Operária. Mais cedo, um líder de um sindicato pró-governo disse que Morales devia se afastar, se isso ajudasse a acabar a onda de violência. Ontem à noite, a polícia prendeu a presidente do Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia, Maria Eugênia Choque, e o vice-presidente Antônio Costas, que tinham renunciado aos cargos. O Ministério Público vai abrir uma investigação por fraude nas eleições. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro falou ao jornal O Globo, por telefone. Perguntado se Morales foi vítima de um golpe, o presidente respondeu que a palavra golpe é usada muito quando a esquerda perde e que quando ganham é legítimo. Bolsonaro disse ainda que não iria entrar nessa narrativa. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou ontem que o Brasil considera pertinente a convocação de novas eleições gerais em resposta às legítimas manifestações do povo e às recomendações da OEA, após a constatação das graves irregularidades.
E agora há pouco, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, divulgou uma nota sobre a crise na Bolívia e também sobre as novas eleições. A gente vai para Brasília agora conversar com a Camila Bonfim, que tem as informações. Camila, boa tarde. O que diz a OEA? Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, nesse comunicado, a Secretaria-Geral da OEA disse que rechaça qualquer saída inconstitucional para essa crise que a gente viu aí na Bolívia e também chamou à pacificação e ao respeito ao Estado Democrático de Direito. A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos também solicitou que a Assembleia Nacional da Bolívia se reúna urgentemente para garantir o funcionamento institucional e também para possibilitar que novas autoridades eleitorais sejam convocadas para, então, viabilizar uma nova eleição. Por fim, essa nota defende que continuem as investigações sobre a fraude eleitoral do último dia 20 de outubro, segundo a OEA. O Carlos Mesa, que é o ex-candidato da eleição, ele publicou nas redes sociais a seguinte informação, de que Evo Morales está tentando passar a falsa impressão à comunidade internacional de que houve um golpe, mas que isso não é verdade. E também disse ao jornal El Deber que é preciso ter quórum na Assembleia Nacional justamente para que não se fale em golpe na Bolívia. Maju. Obrigada, Camila. A embaixada da Venezuela lá na Bolívia foi tomada ontem por homens encapuzados. Essa informação foi divulgada pela embaixadora do país em uma entrevista à agência de informação boliviana. Evo Morales é um forte aliado do presidente Nicolás Maduro. E toda essa situação na Bolívia tem impactado as regiões de fronteira com o Brasil. No Acre, manifestantes bloqueiam a passagem há 6 dias. O repórter Jefferson Dourado tem mais informações. Boa tarde, conta pra gente onde você está e qual a situação por aí. Olá, Maju, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Nós estamos exatamente sobre a ponte que liga as cidades de Epitaciolândia, no Acre, à cidade de Cobija, capital da província de Pando. Como dá para perceber, Maju, aqui o bloqueio continua. Segundo os protestantes, eles querem um documento oficial onde se formalize todas as exigências que, segundo eles, garantam aí o restabelecimento da democracia na Bolívia. Entre essas exigências estão a garantia da realização de novas eleições e também da presença de representantes do movimento cívico no Tribunal Eleitoral Boliviano. Como você disse, esse protesto, esse bloqueio aqui na região do Acre já dura há 6 dias e, por conta disso, dezenas de caminhões estão parados dos 2 lados da fronteira, mas por enquanto o movimento é pacífico, sem nenhum incidente por aqui. Maju. Obrigada. Esse foi Jefferson Dourado falando ao vivo da fronteira do Acre com a Bolívia. E São Paulo é a cidade brasileira com o maior número de imigrantes bolivianos. De longe, eles acompanham todos os desdobramentos da renúncia de Evo Morales. Em São Paulo, existem lugares onde o idioma mais falado é o espanhol. Sim, estamos em promoção este lunes, claro que sim. Martim, que mora no bairro do Brás, diz que está preocupado com a violência na Bolívia, os saques. Ele tem família e amigos lá. Porque temos a família lá, temos paisanos. Até 2 anos atrás, a maior comunidade de estrangeiros vivendo em São Paulo era de portugueses. Mas os bolivianos continuaram chegando e hoje eles formam o maior grupo estrangeiro na cidade. São mais de 70 mil pessoas, segundo a Polícia Federal. Nesse lado de São Paulo, a crise na Bolívia preocupa muita gente. Américo vive em São Paulo há 20 anos. Diz que a Bolívia melhorou muito com Evo Morales, mas que no fim das contas os políticos só pensam neles mesmos e o mais prejudicado é o povo. É o povo, o país. A Bolívia é o país com o qual o Brasil tem a fronteira mais extensa. Os 2 lados também fazem negócios. De janeiro a outubro deste ano, o Brasil acumula um superávit de 153 milhões de dólares com a Bolívia. Nesse período, o Brasil exportou para lá pouco mais de $1 bilhão, principalmente em produtos manufaturados, como barras de ferro, calçados e máquinas agrícolas, e importou da Bolívia 986 milhões de dólares. No geral, é um comércio relativamente modesto. A Bolívia não está nem entre os 30 maiores parceiros comerciais do Brasil. Mas os bolivianos são nossos principais fornecedores de gás natural.
E esse gás representa 12,5% da matriz energética brasileira. Este professor de Relações Internacionais diz que não se pode descartar o risco de a crise afetar o fornecimento de gás. Ele também explica que a crise na Bolívia, ao lado de outras, como no Chile e na Venezuela, prejudica a imagem de toda a América Latina. Sim, afeta negativamente a reputação da América Latina, gera uma imagem de que a região toda está em caos político. Isso também assusta investidores, mesmo investidores que pensam em investir no Brasil. Agora vamos ver, como é que está a repercussão sobre essa crise na Bolívia. Líderes e organizações internacionais já se pronunciaram a respeito disso. A gente vai falar com o correspondente Felipe Santana em Nova York, que traz as informações. O que se diz aí nos Estados Unidos, Felipe? Boa tarde. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde para você e a todos. O Departamento de Estado americano emitiu uma notinha curta agora de manhã, pediu só que lideranças civis mantenham o controle durante essa transição de poder na Bolívia e que ajudem a evitar a violência nas ruas. O porta-voz da ONU se manifestou ontem à noite, pediu que a Bolívia respeite as leis internacionais. Agora é o governo mexicano que está se manifestando bastante, está sendo firme na posição de que o que aconteceu na Bolívia foi um golpe. O ministro das Relações Exteriores disse isso hoje de manhã, disse que o pedido dos militares para que Evo Morales renunciasse vai contra a Constituição da Bolívia. E aí o presidente López Obrador endossou essa posição do ministro das Relações Exteriores. O México ofereceu asilo a Morales, mas o ex-presidente boliviano ainda não se manifestou. Eles também pediram uma reunião de emergência da OEA, seguindo o que já tinha feito a Colômbia. A Rússia também chamou de golpe, pediu que as forças políticas agora ajam responsavelmente na Bolívia. A Bolívia e a Rússia firmaram agora em julho uma série de acordos comerciais, inclusive a construção da usina nuclear mais alta do mundo, perto de La Paz, Maju. Então, os dois países estavam construindo aí uma relação e, por isso, a Rússia se manifestou desse jeito. Obrigada, Felipe. A gente volta para o Brasil, porque o fim de semana foi violento no trânsito no Distrito Federal. A mistura de bebida e direção, que nunca dá certo, terminou com 3 acidentes graves. No pior deles, um ciclista morreu atropelado. As marcas do atropelamento estão no carro do motorista Marcos Luiz Santos da Rocha, de 34 anos. Segundo a polícia, ele atropelou o ciclista Rubens da Rocha Moura, em Ceilândia, no domingo de manhã. A vítima morreu no local do acidente. Ainda de acordo com a PM, o motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi abordado e preso em uma blitz. E o teste do bafômetro acusou alto índice de bebida alcoólica. No começo ele falou que não havia ingerido bebida alcoólica, e ele resolveu assoprar o bafômetro e constou 0,59, quase 2 vezes o limite que é considerado crime. O motorista vai responder por crimes como embriaguez ao volante e homicídio culposo na direção de veículo. Em outro caso, um vídeo mostra um carro em alta velocidade saindo da rua em Vicente Pires. O veículo destruiu um muro e ficou pendurado na entrada da casa da dona Matilde. Uma sensação horrível. A gente sente assim, parece que insegura. Uma coisa muito difícil. Apesar da força da batida, ninguém ficou ferido. Dentro do carro estavam 2 pessoas, um homem e uma mulher. Os 2 foram encaminhados para a delegacia de Taguatinga. Segundo a polícia, eles fizeram o teste do bafômetro e estavam alcoolizados. A mulher estava dirigindo e foi presa. O carro foi retirado de cima do muro hoje pela manhã. No centro de Brasília, 2 homens foram presos por tentar adulterar o local de outro acidente. Eles estavam tirando uma garrafa de vodka e as placas de um carro. Na madrugada de sábado, um motorista vinha de uma boate quando o carro saiu da pista e capotou nesse viaduto. Logo depois do acidente, o condutor do veículo ele conseguiu desembarcar e a passageira ficou presa nas ferragens. Nisso ele telefonou para os amigos dele, informando do acidente. Eles a princípio não acreditaram, então ele fotografou, encaminhou essas fotos para eles e pediu que eles fossem até lá para ajudar. O motorista e a passageira foram levados para o hospital e depois liberados. Ele vai responder por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. O motorista desse último caso, Denis Ferreira de Araújo, passou por audiência de custódia no domingo e saiu depois de pagar R$20 mil de fiança. Os 2 amigos dele foram liberados depois de pagar R$1.000 de fiança e vão responder por fraude processual. No caso do carro que foi parar num muro em Vicente Pires, a Polícia Civil informou que a motorista está em liberdade provisória. E no caso do atropelamento do ciclista, o advogado do motorista, Marcos Luiz Santos da Rocha, preferiu não se manifestar para, segundo ele, não atrapalhar o andamento das investigações.
Caso de violência no trânsito, uma mulher que estava no carro com o namorado foi assassinada na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. Um motorista se irritou porque eles não deram passagem. Júlia Barbosa de Souza tinha 28 anos. Ela era moradora de Cornélio Procópio, no Paraná. Estava passando uns dias em Sorriso, no norte de Mato Grosso. A Júlia e o namorado dela pararam na conveniência deste posto de combustíveis. Eles compraram um chocolate e saíram por esta avenida, a principal da cidade. A Júlia estava no banco do carona. O namorado dela dirigia o veículo. Segundo a polícia, o principal suspeito de ter feito o disparo começou a forçar a passagem no trânsito. Como não conseguiu, passou a perseguir o casal. A imagem da câmera de segurança do posto mostra o momento em que a caminhonete onde estavam a Júlia e o namorado saiu da conveniência. Eles estão na caminhonete da frente. Atrás, uma outra caminhonete, também de cor branca, está o suspeito, Jackson Furlan, de 29 anos. A morte da engenheira aconteceu minutos depois. A bala atravessou o vidro do veículo e atingiu Júlia na cabeça. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O suspeito se entregou ontem. Jackson Furlan disse que é produtor rural. Ele não entregou a arma que foi usada para matar a engenheira. O delegado disse que Jackson não tem porte ou posse. Não houve discussão entre as pessoas, houve uma irritação apenas pelo trânsito lento naquele local. Isso foi o suficiente. O corpo de Júlia Barbosa de Souza será enterrado na cidade dela, Cornélio Procópio, no Paraná. E no Rio de Janeiro, homens armados foram flagrados hoje cedo na Cidade de Deus, que é na zona oeste lá do Rio. As imagens, a gente vê aqui, foram feitas pelo Globocop na saída de um baile funk. Alguns bandidos armados circulavam de moto, olha só aqui no telão, e no meio dos jovens. Em nota, a Polícia Militar do Rio disse que prendeu 3 suspeitos e apreendeu 2 armas de fogo hoje na Cidade de Deus. E também que apreendeu 445 fuzis em todo o Rio de Janeiro, de janeiro a setembro deste ano. E ainda no Rio de Janeiro, moradores da Barreira do Vasco, na Zona Norte, estão revoltados com a morte do garçom Francisco Laércio, atingido por um tiro na cabeça durante uma ação policial. Nós mostramos esse caso aqui no sábado, no Jornal Hoje. 3 PMs estão sendo investigados. Quem conhecia Francisco Laércio Paula de Lima não se conforma com a morte dele. O garçom de 26 anos trabalhava há um ano nesse bar na Lapa e dividia a alegria com os colegas, todos da mesma cidade, Ipaporanga, no Ceará. Um cara que veio do Nordeste, como a gente, que é todo nordestino, vem para cá para tentar conseguir uma vida e agora ter que voltar para casa, ter que ir para casa dos pais dentro de um caixão, entendeu? É revoltante. Na manhã de sábado, quando chegava do trabalho, Francisco levou um tiro. Testemunhas culpam policiais militares que estavam na comunidade. Estava tendo operação nenhuma. Ele estava tomando café. Não teve tiroteio, não teve nada. Segundo testemunhas, Francisco Laércio foi baleado na cabeça exatamente em frente a esta casa, numa das principais ruas da Barreira do Vasco. Francisco tinha se casado há 3 meses. Na mochila, carregava uma sandália de presente para a esposa. Foi para matar. Tava chegando, gente. Olha, como? Com um copo de café na mão. Com a sacola, lembrança da sanduicheira. Como me explica isso? A PM disse que prendeu 2 soldados e um cabo que participaram da ação, mas não pela morte de Francisco, e sim por desobediência de ordem e descumprimento de missão. Eles não tinham autorização naquele momento para atuar dentro da comunidade. Os policiais militares que estavam naquele local deixaram de observar esses protocolos que temos de preservação das pessoas, já que eles cometeram um crime militar. Desobedecer uma ordem que era para permanecer fora da comunidade. A divisão de homicídios investiga a morte do garçom. Um trabalhador chegando do seu trabalho, um morador, que todo mundo sabe quem era a pessoa, não tendo tiroteio na comunidade, é normal? Não é normal. O corpo está sendo velado no Rio e o enterro será amanhã no Ceará, onde Francisco nasceu.
O Congresso acelera as discussões sobre a proposta de emenda constitucional que determina que o réu comece a cumprir a pena a partir da condenação em segunda instância. Como a gente viu aqui no Jornal Hoje, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a pena só deve ser aplicada depois da sentença transitar em julgado, ou seja, depois de ser confirmada em todas as instâncias. Mas o Congresso pode mudar a lei. A gente vai até Brasília, ao vivo, conversar com a repórter Natália Godoy. Quero saber o seguinte, Natália, em que pé está a tramitação aí dessa proposta de segunda instância na Câmara e também no Senado? Boa tarde. Maju, boa tarde para você, uma ótima semana a todos. Como você mesma disse, são duas tramitações sobre o mesmo assunto nas duas casas, na Câmara e no Senado. Começando então, portanto, aqui pela Câmara. Tem uma reunião marcada para as 2h da tarde, deve começar logo mais na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ. Mas, claro, depende de quórum. Qual que é o próximo passo? É votar a admissibilidade do relatório. Mas, lembrando também que essa comissão especial vai analisar, depois da admissibilidade do relatório, a comissão especial vai analisar a PEC, então são esses os dois próximos passos. O deputado federal Alex Manente, do Cidadania, autor da PEC na Câmara, disse que espera votar essa admissibilidade até amanhã. Agora vamos para o Senado. Essa PEC lá no Senado sobre o mesmo assunto também está nessa mesma fase, precisa ser votada a admissibilidade, mas pelo que eu vi aqui, só deve ser na semana que vem. Lembrando que a PEC, a proposta de emenda à Constituição, tem uma tramitação diferente, é mais lenta, tem que ter votação nas duas casas e em 2 turnos e depende de uma maioria que não é simples, ou seja, de 308 deputados e de 49 senadores. E, Maju, também essa semana é uma semana atípica aqui em Brasília, porque tem reunião da cúpula dos BRICS na 4ª e na 5ª. Então, de dias úteis mesmo aqui para o Congresso, tem hoje e amanhã. A gente vai acompanhar como é que fica essa tramitação das duas PECs, na Câmara e no Senado. Maju? Obrigada, Natália. Pois é, quando se fala em PEC, o assunto é demorado e a gente vai falar sobre PEC, sobre essa proposta de emenda constitucional que trata da prisão após condenação em segunda instância, com a Andréia Sadi, que hoje está lá no Rio de Janeiro. Andréia, tudo bem? Boa tarde. Quero saber de você o que dizem aí os líderes do governo no Congresso sobre esse assunto. Qual a esperança deles? Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Maju, você que gosta de expectativa versus realidade, eu fui tirar a temperatura com os líderes do governo, de fato, da expectativa real para votar essa proposta de emenda à Constituição no Congresso ainda neste ano. O líder do governo no Congresso, que é o senador Eduardo Gomes, por exemplo, me disse que a PEC ela pode até ser aprovada na CCJ, mas ele acha difícil essa aprovação no plenário ainda neste ano. Ele disse que, se de fato isso acontecer ainda em 2019, o Congresso vai ter que lidar com a pressão política, essa após o julgamento, a votação lá no Supremo que definiu o trânsito em julgado. Mas se ficar para o ano que vem, ele acha que o Congresso vai ter que lidar com outros 2 tipos de pressão. Primeiro, a eleição municipal, ou seja, os parlamentares sendo pressionados nas bases ali dos eleitores para votar essa proposta. E o segundo motivo, o segundo item que ele apontou é a possível transferência, na verdade a mudança da composição do Supremo Tribunal Federal, porque no ano que vem tem essa previsão de sair o ministro Celso de Mello, que é o decano da Corte, quem indica ministro do Supremo é o presidente da República. Então, a gente vai acompanhar esses itens nesse xadrez no ano que vem na avaliação do senador Eduardo Gomes. Ele é o líder do governo no Congresso, como eu disse. O líder do governo na Câmara, que é o deputado Major Vitor Hugo, me disse o seguinte, que o governo ainda vai decidir, avaliar qual vai ser o grau de envolvimento do Palácio do Planalto na votação dessa PEC. Mas ele vai votar a favor, lembrando que vários integrantes do governo já se colocaram, já postaram nas redes sociais que são a favor da votação da segunda instância. O próprio presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Hoje, Maju, para devolver para você aí no estúdio, tem uma reunião prevista desses líderes do governo com ministros do Palácio do Planalto para, entre outros assuntos, definir exatamente qual vai ser o envolvimento do governo nessa questão. Você falou de expectativa versus realidade. A realidade, então, é que tem chão pela frente, como diz nossa colega Natuza Neri, comentarista da Globo News, quando falou em PEC, pense em algo demorado, que existe sola de sapato e muita negociação.
Isso, Maju, tipo uma coisa assim, hoje só, amanhã ou no ano que vem, tem essa expectativa em relação à PEC. A gente viu a Natália Godoy contando agora há pouco de Brasília. Funciona assim, você vota a PEC na CCJ, por exemplo, da Câmara, depois tem a comissão especial, depois plenário, e quem dá as cartas no plenário, por exemplo, na Câmara, é o presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia. Então, tem muita articulação, muita conversa para colocar a PEC ainda em votação em todos esses ambientes até o final do ano e na avaliação do próprio governo nos bastidores. Muito difícil encerrar isso em 2019. Obrigada, Andréa Sadi. E ainda hoje, um temporal alaga bairros do Rio de Janeiro e deixa a cidade em estado de alerta, de atenção. E a previsão do tempo para todo o Brasil. E a seguir, começa o cadastro positivo para quem paga dívidas em dia. E um feirão dá oportunidade para devedores terminarem o ano com nome limpo. Até já! Começa hoje uma fase importante da implantação do cadastro positivo. Bancos e instituições financeiras vão começar a mandar as informações dos clientes para as administradoras do cadastro. Aí, com isso, os cadastros dos bons clientes, aqueles que pagam tudo direitinho, vão ser abertos automaticamente. Esses consumidores vão ser avisados e, se quiserem, podem recusar. O Roman é daquelas pessoas que nunca deixam uma conta atrasar. Eu sou muito pé no chão com relação ao orçamento. Então, assim, eu pago tudo em dia porque eu não costumo gastar mais do que eu ganho. Eu me planejo bastante para não dar o passo maior do que a saia. A partir de hoje, os 5 maiores bancos do país e cerca de outras 100 instituições financeiras começam a compartilhar informações sobre o histórico de pagamento dos clientes. Os dados serão enviados para as 4 empresas autorizadas pelo Banco Central a administrar o cadastro positivo. Quem tem as contas em dia recebe uma pontuação ou score. Dependendo da nota, se mais alta ou mais baixa, as empresas ou bancos podem avaliar o risco de inadimplência e até oferecer taxas diferenciadas. Pagar as contas em dia e manter os dados cadastrais atualizados ajudam a ter notas mais altas. A lei do cadastro positivo está em vigor desde 2013 e este ano foi alterada. Agora a inclusão dos consumidores é automática. Os bancos vão enviar uma mensagem para os clientes informando o que o consumidor deve fazer se quiser ser retirado do cadastro. Com a inclusão automática, a expectativa é que 100 milhões de pessoas estejam no cadastro positivo. Esse número deve aumentar nos próximos meses, quando também serão compartilhadas as informações sobre pagamentos das companhias telefônicas, empresas de água, luz, gás e também do setor varejista. A ideia é incluir no cadastro positivo consumidores que hoje não estão na rede bancária. Para este planejador financeiro, o cadastro positivo pode servir de incentivo para que as pessoas mantenham as contas em dia. Como todo mundo tem que pagar a conta, como as contas vencem mensalmente, eu acredito que isso pode sim influenciar o mercado como um todo a ter aquela mentalidade de que está participando de algo positivo e que vai no futuro trazer um benefício para ela. O Roman, aquele que paga tudo certinho, espera receber dos bancos um benefício prático do cadastro positivo, que recompense a boa disciplina financeira. A diferença entre ter um cadastro positivo bom e não ter. E aí a pessoa fazer uma comparação e chegar à conclusão que é bom sim ser um bom pagador. Agora, o outro lado. O Brasil tem hoje mais de 63 milhões de consumidores inadimplentes. Para tentar uma solução para essas pessoas, começou hoje em todo o país o Feirão Limpa Nome. O número é alto. 63 milhões e 300 mil consumidores têm pelo menos uma dívida em atraso. E hoje eles ganharam uma chance de renegociar essas contas com 30 empresas de telefonia, bancos, de crédito, faculdades. Hoje eu quero sair daqui com o nome limpo, em nome de Jesus. O Feirão Limpa Nome este ano tem uma novidade, as bicicletas. Técnicos vão rodar algumas cidades do país para tirar dúvidas e negociar as dívidas. Coberval chegou cedo. Nos últimos anos, os pedidos na marcenaria dele caíram. Sem dinheiro suficiente, acumulou R$3 mil em dívidas. Eu sou autônomo e dificultou bastante. Aí tive que chegar a esse ponto mesmo, não teve jeito. Uma pesquisa da Serasa Experian mostrou os motivos do endividamento. Em primeiro lugar e disparado, o desemprego. Em seguida, a falta de controle do consumidor. O terceiro motivo da inadimplência chamou a atenção dos pesquisadores. O número de pessoas que emprestam cheque ou cartão para
parentes ou amigos. Elas representam 11% dos inadimplentes. São 7 milhões de brasileiros nessa situação. Pessoas chegarem aqui e se depararem com dívidas que nem sabiam que estavam em seu nome. Muitas vezes as pessoas são os aposentados, os pensionistas. Num contexto onde a família está precisando de pegar um empréstimo ou um cartão de crédito, acaba pedindo para essas pessoas e essas pessoas também acabam ficando inadimplentes. Seu José tinha uma dívida antiga com o banco. Conversou, negociou e conseguiu abater mais de 90% dos juros e das taxas. O que o senhor achou dessa negociação? Achei legal. Eu fui o premiado, né? O seu Roberval também conseguiu um descontão. Oportunidade que não é sempre, né? Então vamos aproveitar para entrar o ano com um sorriso mais aberto, né? E o consumidor também pode fazer a renegociação da dívida em atraso pela internet. Essas informações estão na página do Jornal Hoje. E ainda hoje, a Polícia Federal vai investigar a denúncia de vazamento da prova do Enem e as filas para cadastrar biometria na Justiça Eleitoral. E a seguir, um temporal alaga bairros do Rio de Janeiro e deixa a cidade em estado de atenção. E a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. A chuva chegou com tudo ao Rio de Janeiro hoje. A cidade já está em estágio de atenção. Várias ruas ficaram alagadas. Inclusive, aqui está o repórter Guilherme Peixoto, na zona oeste da cidade. Fala com a gente agora. Boa tarde, Guilherme. É impressão? Parou de chover um pouco? Qual é a situação no momento? Agora parou, viu, Maju? Boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo, mas agora há pouco já tinha chovido forte e o que estava ruim ficou pior. Olha só como é que está a comunidade da Muzema, aqui na Zona Oeste. Não se vê onde é rua e onde é calçada. O alagamento é muito grande. Só os ônibus mais altos conseguem passar. Olha lá, os carros mais baixos ficam assim, no meio do alagamento. Tem muito morador preso, ilhado dentro de casa. E a situação do comércio, então? Olha só, a gente está agora numa calçada que fica mais elevada que o nível da rua. Está quase chegando na altura da bota. Aqui o comerciante chegou a colocar uma proteção para tentar impedir que a água entrasse, mas nem isso adiantou. Até a geladeira está lá dentro boiando no meio desse alagamento. A gente tem outras imagens para mostrar. Choveu forte no centro, na zona sul, na zona norte, na zona oeste. Sirenes de alerta foram acionadas em pelo menos 7 favelas com orientação para que as pessoas que moram em áreas de risco procurem locais seguros. O Rio de Janeiro está em estágio de atenção para o risco de deslizamentos. O aeroporto Santos Dumont chegou a ficar fechado durante 1h20 e reabriu só agora há pouco. Maju. Obrigada, Guilherme. Inclusive, Eliana Marques falou sobre essa chuva que apertaria aí, principalmente no domingo, hoje lá no Rio de Janeiro. Boa tarde, Eliana. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Essa chuva deve continuar forte por lá hoje? Sim, tem esse risco, infelizmente, porque tem uma frente fria avançando e ela está espalhando as instabilidades por todo o estado do Rio de Janeiro, Maju, e até hoje à noite. E quais as áreas onde o risco é maior? Bom, vamos falar do Grande Rio, então, também da região da Costa Verde, do sul do estado. Tem previsão de chuva nessas áreas o dia todo, é aquela que acumula grandes volumes. Na região serrana, na região dos lagos e no norte do estado, que a gente vê em amarelo aqui no mapa, previsão de temporais. Pode ser uma chuva de curta duração, só que forte também. Na cidade do Rio, máxima de 28 graus, em Angra dos Reis, 26, em Nova Friburgo, na Serra, 21 graus, já deu essa máxima, tá esfriando, Maju. Pois é, Eliana, por falar em estar esfriando, aqui em São Paulo já está mais friozinho, o tempo mais fechado. Qual que é a previsão para a capital paulista? Bom, Grande São Paulo pode ter chuva também com intensidade no máximo moderada. A mesma coisa vale para Florianópolis e para Curitiba, todas elas com temperaturas baixas. Em Porto Alegre já está mais abafado, máxima de 27 graus. Em Belo Horizonte, 34, 35 em Vitória, em Goiânia, também em Cuiabá e em Belém. Lá em Rio Branco, 28 de máxima. 38 em Teresina e 32 em Salvador. O Nordeste continua com predominância aí de tempo firme. Já na região norte, a gente tem um tempo bem mais fechado aqui, olha, entre Acre e Rio Branco e Rondônia, melhor dizendo. Centro-oeste com pancadas de chuva, também parte de Minas, do Espírito Santo, interior de São Paulo e também parte do Paraná, possibilidade de pancadas de chuva. Em Santa Catarina, onde teve temporal em Lages ontem à noite, hoje a chuva enfraquece. E no Rio Grande
Grande do Sul castigado pelos temporais na semana passada. Tempo firme hoje em grande parte do estado. E Eliana, semana só começando, temos feriado pela frente, semana mais curta. O que já dá para destacar? Bom, vou falar de amanhã, a chuva perigosa amanhã vai avançar lá para o norte do estado do Rio de Janeiro, vai chegar até o sul do Espírito Santo, também pegando grande parte ali da região norte. Nas áreas em amarelo, aí é uma atenção para a chuva, significa que a chuva pode ser forte também em alguns pontos. Ao longo da semana, a chuvarada vai se intensificar entre o sul de Minas Gerais até a divisa com Rio de Janeiro e São Paulo, pegando também parte da região sul e Mato Grosso do Sul. Olha, Campo Grande tem previsão de uma semana inteirinha bem chuvosa, com tempo firme só no sábado. E aqui em São Paulo, garoa e friozinho continuam ainda amanhã. A chuva aumenta justamente na quinta-feira e na sexta, os dias que a gente tem aí a saída para o feriadão, Maju. Justo no feriado, Eliana Marques. A gente vai atualizando amanhã. Sem dúvida. Boa tarde, até amanhã. Olha, os espanhóis foram às urnas ontem pela 4ª vez em 4 anos. O socialista Pedro Sánchez venceu, mas não conseguiu de novo maioria absoluta no parlamento para governar, né? O resultado ainda apontou o crescimento da extrema-direita no país. Na Espanha de hoje, impossível um governo só de esquerda ou só de direita. 7 meses depois da última eleição, os espanhóis veem outra disputa nas urnas sem vencedores. O partido do primeiro-ministro interino, o líder socialista Pedro Sánchez, ficou em primeiro lugar com 120 cadeiras. Mas juntos os grupos de esquerda não conseguiram a maioria no parlamento para poder governar sem alianças. O Partido Popular, de direita, cresceu e chegou em segundo, passando de 66 assentos para 88. Mas a novidade mesmo foi o crescimento da extrema-direita, que se tornou a terceira força política do país. Os populistas do Vox conquistaram mais que o dobro de cadeiras em comparação às últimas eleições de abril. É importante para o Vox, é significativo, mas não é uma vitória como tal. Então, de certa forma, todos perderam algo nas eleições, disse o analista político Miguel Murado. Além da onda populista em outras partes da Europa e a posição anti-imigrante do Vox, o partido faz oposição ao movimento de independência da Catalunha, que tem ganhado espaço e tomado com frequência as ruas de Barcelona. O separatismo dos catalães despertou outro nacionalismo, o espanhol. E o povo disse nas urnas que prefere um governo de coalizão. Mais uma tarefa difícil para o líder socialista Pedro Sánchez. A Turquia começou a repatriar mais de 2.000 militantes do grupo terrorista Estado Islâmico. Ou seja, começou a devolver essas pessoas que estavam na Turquia para os países de origem, para os seus países de origem. E muitos desses militantes são europeus. A gente vai falar agora com a correspondente Marina Isidro, que está lá em Londres. Marina, boa tarde. Como é que vai ser feita essa repatriação? Oi, Maju, boa tarde para você e para todos. O ministro do Interior da Turquia disse que vai repatriar até os que tiveram as cidadanias retiradas pelos seus países de origem. E o porta-voz do governo afirmou que a deportação de estrangeiros que se juntaram ao Estado Islâmico já começou. Um americano e um alemão deixaram a Turquia hoje e outros 23 devem sair do país nos próximos dias, todos europeus, da Dinamarca, Irlanda, França e Alemanha. Segundo a TV estatal turca, o país quer repatriar 2.500 militantes. Essa decisão sai um mês depois que a Turquia começou uma ofensiva militar no norte da Síria, desde que os Estados Unidos anunciaram a retirada de tropas do território sírio. Vários países europeus, inclusive o Reino Unido, decidiram retirar a cidadania de ex-combatentes para impedir que eles retornem. Um dos presos na Turquia é um inglês de Londres que se juntou ao Estado Islâmico e decapitava reféns, junto com outros britânicos terroristas que ficaram conhecidos como os Beatles. O governo turco acusa a Europa de não querer lidar com o problema. Hoje em dia existe um grande debate por aqui se essas pessoas devem ser julgadas onde cometeram os crimes ou nos países onde nasceram. Maju. Obrigada. E a seguir, a Polícia Federal vai investigar a denúncia de vazamento da prova do Enem e as filas para cadastrar biometria na Justiça Eleitoral. Até já.
A Justiça Eleitoral está organizando mutirões para que eleitores de mais de 1.700 cidades façam o cadastramento biométrico para o ano que vem, né? Hoje, muita gente acordou cedo para garantir o voto com o reconhecimento das impressões digitais. Era bem cedo quando os primeiros eleitores de Fortaleza começaram a chegar para o mutirão do TRE. Os portões do centro de eventos nem tinham sido abertos e a fila já era grande. Nada agradável, mas quem não fez a programação anteriormente, né, vai ter que submeter isso aqui mesmo. Na hora da entrada houve tumulto. Aqui em Fortaleza, o cadastramento da biometria começou há 5 anos, mas só nos últimos dias o movimento cresceu na Justiça Eleitoral. A cidade tem quase 1.800.000 eleitores, mas 30% ainda não registraram a digital no TRE. E o prazo termina agora, no próximo dia 29. Quem não fizer o cadastramento vai ter o título cancelado e não vai poder votar nas próximas eleições. Foi o que aconteceu com 3 milhões de brasileiros na última votação. Esse eleitor ele fica impedido de emitir passaporte, impedido de contrair empréstimos em instituições bancárias oficiais, impedido de matricular-se em instituição pública de ensino, impedido de tomar posse em cargo público, todas atividades que exigem a quitação com o TRE. No mutirão que começou hoje em Fortaleza, foram instalados 120 guichês com capacidade para atender até 6.000 eleitores por dia. Seu Francisco saiu da lista dos 550.000 eleitores que ainda não tinham cadastramento biométrico em Fortaleza. Dever cumprido, agora só esperar a eleição para votar, né? 3 cidades do Maranhão também fazem mutirão para atender 26 municípios do estado. O trabalho vai até o dia 12 do mês que vem. Mesmo onde a biometria não é obrigatória, a Justiça Eleitoral pede que os eleitores façam o cadastramento para votar apenas com reconhecimento das impressões digitais. Segundo os tribunais eleitorais, o processo é mais seguro. A meta para 2020 é que 123 milhões de brasileiros usem a biometria na hora do voto. Ontem foi o último dia do Enem 2019, acabou a ansiedade para vários estudantes aí, ó. Dos mais de 5 milhões de inscritos, 3 milhões e 700 mil fizeram a prova. A abstenção nesse ano foi de 27%. Os gabaritos vão ser divulgados depois de amanhã, quarta-feira, dia 13 de novembro. Agora, os resultados individuais só em janeiro do ano que vem. E a Polícia Federal vai investigar a denúncia de que fotos da prova de ontem circularam enquanto o Enem ainda estava sendo realizado. De acordo com o jornal o Globo, as imagens foram compartilhadas por volta de 4h30 da tarde. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que a divulgação antes do prazo não comprometeu o exame, porque nessa hora todos os candidatos já estavam fazendo a prova. Para o Ministério, não houve vazamento e sim uma quebra de protocolo. O INEP, que organiza a prova, registrou boletim de ocorrência e está montando o processo administrativo para encaminhar à Polícia Federal. Essa segunda prova do Enem foi sobre ciências da natureza e os candidatos responderam perguntas de biologia, matemática, física, química. Falando em química, a gente lembra, ainda que vagamente, da tabela periódica, que foi criada há exatos 150 anos. Por isso, a Unesco definiu 2019 como o ano dela, o ano internacional da tabela periódica. Mais importante do que decorar essa tabela é saber para que ela serve. Bela, magrela, casou com o senhor, barão, ratão. Lembra disso aqui? Não. Tabela periódica, química, sofrimento no cursinho. Nossa, odeio química, não gosto de química. São anos e anos de incompreensão. Às vezes a gente estuda a tabela no colégio ou no cursinho e a gente acha que é algo distante da nossa realidade. Mas, na verdade, os elementos que a gente estuda na tabela estão presentes no nosso dia a dia. E é só olhar em volta para entender o que diz o professor. Do tênis da senhora, tem uma série de fibras poliméricas aí. E essas fibras poliméricas são formadas por diversos elementos químicos, principalmente carbono, hidrogênio e oxigênio. Você veio ouvindo o celular, né? Sim, vi ouvindo sim. Um dos principais componentes dos circuitos, do que tem material eletrônico, é silício, que são semicondutores. O ônibus que passou agora, o vidro do ônibus tem silício, tem oxigênio, a borracha do pneu tem carbono e tem hidrogênio. A
A tabela periódica é como se fosse uma enciclopédia mais enxuta, mas com uma infinidade de informações. Ela foi criada em 1869. Foi um jeito de organizar em linhas e colunas os elementos químicos, dependendo da propriedade de cada um. Se é sólido, se é líquido, se é gasoso. No começo, eram 63 elementos. De lá para cá, os cientistas foram descobrindo cada vez mais, até chegar ao número atual de 118 elementos. E ainda há espaço para mais. Elementos mais pesados do que aqueles que a gente conhece podem existir e podem até ser praticamente estáveis. Viver um tempo muito longo, só que a gente não os conhece. Foi em laboratórios de física nuclear como esse daqui, em universidades pelo mundo, que os últimos elementos químicos foram descobertos. E aí a gente consegue entender bem, né, como é que eles estão na nossa vida, professora? Sim. Então, por exemplo, o cálcio está aqui na tabela periódica, é aquele material, aquele comprimido que as pessoas tomam para fortalecer os ossos. O titânio, que é um elemento muito duro e muito resistente, mas muito leve, é usado para fazer próteses para membros perdidos, cortados ou acidentados. E aqui está o flúor, que é colocado no creme dental e também fazer aplicação de flúor para as crianças para fortalecer os dentes. Agora aquelas aulas de tabela periódica, na aula de química, elas fazem sentido. Agora fazem sentido. Você vê, estão no dia a dia, né, nosso, e a gente não sabe, né? Na hora que a gente estuda, para que isso? Mas realmente a gente leva para nossa vida. É isso aí. Para encerrar o jornal hoje, uma história de liberdade. A Rússia soltou no mar as últimas das cerca de 90 baleias beluga que tinham sido capturadas e eram mantidas presas há mais de um ano em tanques estreitos lá no Extremo Oriente. Olha só, a operação para soltar as baleias no mar durou ao todo 6 dias. Autoridades russas foram forçadas a tomar medidas depois que imagens das baleias e de orcas amontoadas em pequenas piscinas foram divulgadas no ano passado. Essa situação provocou uma enorme repercussão internacional. Uma petição pedindo a libertação dos animais foi assinada por mais de 1 milhão de pessoas, incluindo o ator Leonardo DiCaprio. As baleias seriam vendidas para parques e aquários marinhos lá da China. E com as baleias belugas, o Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Fica agora com Se Joga. Boa tarde, até amanhã.